Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos. Qualquer hora onde está. Você está onde? Você está nos nerds dos concursos. E o professor que vos fala é o professor CH. Bom, galera, nós estamos aqui na nossa playlist do Banco do Brasil. Tá? E hoje vamos resolver uma questão de estatística. Tá? Foi a prova de probabilidade de estatística, né? Caiu para agente de tecnologia. Não foi para agente comercial, foi para agente de tecnologia. Nós estamos falando do gabarito 1. Gabarito 1. Questão 27, ok? Agente de tecnologia, prova de probabilidade estatística. Então, vamos resolver essa questão aqui. Um certo sistema anti-incêndio funciona com 3 sensores acoplados de temperatura, 3, de maneira a minimizar as chances de mau funcionamento. Né? A ideia é que, se um falhar, o outro funcione, enfim. Tá? O alarme desse sistema soa sempre que grandes variações de temperatura são detectadas por pelo menos 2 desses três sensores. Então, você sabe a regra do jogo. Para o alarme disparar, são 3 sensores, pelo menos 2 tem que detectar a variação de temperatura. Então, por exemplo, vamos deixar isso muito claro aqui para a gente. Nós temos 3 sensores aqui. Deixa eu fazer outras possibilidades aqui. Então, por exemplo, um exemplo, gente. O primeiro sensor detectou, o segundo detectou e o terceiro detectou. Os 3 detectaram uma grande variação de temperatura. Então, o alarme vai ser disparado. Todos os três detectaram uma variação de temperatura. Né? Todos os 3 indicaram, tá vendo, né? Variação de temperatura, variação de temperatura. Aí, tá aí. Bacana. Uma outra possibilidade é dois detectarem, pelo menos 2, né? 2 detectarem e um não. Né? Vamos supor que um tenha falhado, sei lá. Esse aqui detectou, esse aqui detectou, esse aqui não detectou. Ele não detectou. Certo, ele falhou, né? Supondo que realmente houve uma variação grande de temperatura, né? Esse aí do meio, por exemplo, falhou. Mas, mesmo assim, 2 são suficientes para disparar o alarme. Então, bam, 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 tá, disparou o alarme, beleza. Bom, quais são as possibilidades dele não disparar? Né? Agora, quais são as possibilidades dele não disparar? Por exemplo, as possibilidades seriam dois não detectarem. Por exemplo, esse aqui não detectou uma variação de temperatura, esse aqui não detectou, né? Não detectou, e esse aqui detectou. Só um detectou, mas só um detectar não é suficiente. Pode ser, inclusive, que não tenha havido uma grande variação de temperatura. Pode ser que esse cara aqui tenha errado, né? Pode ser que tenha acontecido um erro com ele. Então, nesse caso, o alarme não vai ser disparado, tá legal? Não vai acontecer, tá legal? O alarme não vai fazer bem, 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 bem. E existe uma outra possibilidade: nenhum dos 3 detectar variação de temperatura, né? Aí é óbvio, né? Nenhum dos 3 detectou. Provavelmente deve estar tudo normal, né? Porque nenhum dos 3 detectar, né? Tal, também não vai ter a explosão lá de alarme lá, né? Beleza. Então, gente, para acontecer o disparo do alarme, tem que acontecer essas 2 possibilidades aqui. Ou os 3 detectam, né? Ou 2 detectam e um não. Aí o alarme é disparado. Alarme disparado. Nesse caso aqui, nos 2 casos de baixo, o alarme não é disparado. O alarme não é disparado. Certo? Legal? Então, vamos ver o que o problema quer, tá? Nós já mais ou menos bater um papo sobre o que está acontecendo, né? Considerando que a probabilidade de um sensor não reagir corretamente a uma grande variação de temperatura é 1/5. Vamos supor que teve uma grande variação de temperatura, mas ele não detectou isso. A probabilidade disso acontecer é de 1/5, é de 20%. Né? 1/5 é uma coisa que 20%. Qual a probabilidade desse sistema não disparar o alarme? Então, a probabilidade dele não disparar o alarme. A probabilidade dele não disparar o alarme, gente, é esse segundo desenho aqui. Ó. Tá vendo? Esse segundo desenho aqui. Certo? Pode acontecer dos 3 não dispararem, certo? Não dispararem, tá? Ou pode acontecer de somente um disparar. Legal? Somente um disparar.
Beleza, Linus? Legal? Bom, e essa conta que nós vamos fazer aqui? É essa conta que nós vamos fazer. Beleza? Bom, gente, qual é a probabilidade de um alarme não detectar uma grande variação de temperatura? Qual é, gente? É 1/5. Foi ele que falou. Então, eu vou passar agora a pergunta para vocês. Qual é a probabilidade do alarme detectar uma grande variação de temperatura? Se a probabilidade é de 1/5, é de 20%, 1/5, a probabilidade dele detectar é quanto, gente? É só você pensar. Pensa no denominador. O denominador é 5. A probabilidade dele não detectar é uma. É uma. Não detectar. Uma, essa aqui. Então, a probabilidade dele detectar são as outras 4. Então, a probabilidade dele detectar é 4/5. Na prática, é só você subtrair 5 menos 1. 5 menos 1, 4. 4/5. Certo? Beleza? Então, a probabilidade dele não detectar uma grande variação de temperatura, ou seja, ele falhar, né, é de 1/5. A probabilidade dele detectar a variação de temperatura, 4/5, é muito maior, ainda bem. Bom, gente, agora vamos para calcular, então, as duas possibilidades. Vamos para calcular separado, tá? Vamos calcular separado aqui. Vamos fazer essa aqui, que essa aqui é mais fácil. Essa é de baixo. Os 3 não detectaram a variação de temperatura. E o alarme, obviamente, não vai ser disparado, né? Certo? Então, esses 3 aqui, não detectou, não detectou e não detectou. Os 3 não detectaram a variação de temperatura. A probabilidade de um alarme não detectar é 1/5. Aqui, 1/5. Então, a probabilidade dos 3 não detectarem é 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, a probabilidade de nenhum dos 3 detectar o alarme é 1 sobre 125, uma probabilidade muito pequena, né, gente? Faz sentido, é muito azar os 3 apresentarem defeitos. Os 3 apresentarem defeitos. A probabilidade é muito pequena. Certo? Tem que ser muito pequena mesmo. 1 sobre 125, né? Show de bola. Isso vai dar quanto, galera? Vai dar 8. Vai dar 0,8%. Não chega nem a ser 1%, né? Não chega nem a ser 1%. 1 sobre 100 seria 1%. É menos de 1%. Vai dar 0,8%. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. Bom, o caso mais chato não é esse não, gente. O caso mais chato é esse aqui, A probabilidade de somente um, detectar variação de temperatura. Nesse caso, o alarme também não vai disparar. Somente um cara detectou o alarme. Né? Desculpe, detectou a variação de temperatura. Somente um. Então, olha aqui. Eu quero que um detecte e os outros 2 não detectem. Cuidado, porque isso aqui é enganador. Isso aqui é enganador porque você tem aqui, detectar, né? Detectar 4/5, não detectar 1/5 e não detectar 1/5. E o aluno fica satisfeito, né? Fala assim, pronto, está resolvido o problema. Já está resolvido o problema. Agora eu vou multiplicar, vou somar com o outro lá e acabou o problema. Galera, mas isso aqui é uma distribuição, né, de probabilidade chamada distribuição binomial. Uma binomial. Você tem 2 situações, ou ele detecta ou ele não detecta. Se você já estudou binomial, né, você tem aqui 3, você tem 3 sensores e você quer que somente um detecte. Então, como somente um detecte, você, além de fazer essa conta aqui, você vai fazer combinação do N 1 a 1. 1 a 1 seria o sensor que vai detectar. Por quê? Vamos prestar atenção, gente. Por que na binomial eu preciso desse termo aqui? Por quê? Por que eu não fiz esse termo aqui? Por que você não fez esse termo aqui, professor? Gente, eu não fiz esse termo aqui porque todo mundo era igual aqui. Aqui eu poderia até fazer o termo binomial, eu poderia fazer o termo combinatório.
Eu poderia fazer o termo combinatório aqui. Mas como os 3 são iguais, esse termo seria inútil. Eu teria que fazer a combinação seria assim, ó. Eu tenho 3 sensores e eu quero que os 3 não detectem. Seria combinação de 3, 3. Combinação de 3, 3. Quando os dois números na combinação simples são iguais, essa conta dá 1. Então seria uma grande perda de tempo falar sobre isso aqui. Ok? Eu nem esquentei cabeça. Mas aqui eu tenho que falar. Aqui eu tenho que falar porque por que eu preciso desse termo combinação de 3, 1? Gente, combinação de um número por 1 é o número de cima. Então, essa conta aqui, gente, combinação de 3, 1 vai dar 3. Quem já estudou análise combinatória, né, sabe que não precisa fazer essa conta, né? Combinação de um número por 1 é o número de cima, é o 3. Toda vez que embaixo for 1, toda vez que embaixo for 1, é o número de cima. Então, você vai ter um 3 em cima. Né? 3 vezes 4 quintos, vezes 1 quinto, vezes 1 quinto. Então, 3 vezes 4, 12. 12, 5, 5, 5, 125. Então, você repara que eu te enrolei, e eu ainda não te respondi. Por que eu tenho que botar esse termo de combinação de 3, 1 a 1? Uma questão de probabilidade, não é nem questão de análise combinatória. Por quê, galera? Vamos puxar para cá. Ó. Porque, meus amigos, quando eu tenho 1 detectando e 2 não detectando, observem que eu tenho algumas possibilidades. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Por exemplo, vamos supor que esse detector, esse não detector, esse não detector. Mas pode acontecer desse aqui não ter detectado, esse detector, esse não detector. Pode ser que o sensor que tenha detectado seja no meio. Pode ser que seja o último. Pode ser que esse tenha detectado, esse não tenha detectado, esse não tenha detectado. Está percebendo? São 3 possibilidades. É claro que você não quer ficar desenhando isso na prova, até porque em algumas questões de distribuição binomial, as possibilidades são muito grandes, números muito grandes. Aqui, esse aqui foi fácil, 3, aí eu pude desenhar para você entender. Né? Certo? Eu sou um professor sortudo, né? Porque caiu um caso simples em que eu posso desenhar e te mostrar. Por quê? Por que o 3? Porque são 3 possibilidades. Mas na maioria das vezes, gente, não dá para você desenhar. Então, por isso que a gente simplesmente chega para o aluno e fala, você tem que fazer o termo combinatório. Certo? A gente explica na teoria por que precisa fazer o termo combinatório, mas a partir do momento que o aluno entende que tem que fazer o termo combinatório, ele começa a fazer no automático. Tá legal? A gente já começa a fazer no automático. Então, é por isso que aparece esse 3 na conta. Porque se eu deixasse simplesmente essa conta aqui assim, ó, eu só ia estar calculando esse caso aqui. Ó. E, na verdade, são 3 casos. Bom, então deu 12 sobre 125, aqui deu 1 sobre 125. Então, a minha resposta vai ser 1, 125 avos, mais 12 sobre 125 avos, vai dar 13 sobre 125 avos. Né? Os denominadores eles são iguais, basta você repetir o denominador e somar em cima 13 sobre 125. Gabarito de jeans. Questão interessantíssima, né? Muito bem feita. Parabéns aí aos examinadores. Né? Quando o examinador erra aí, eu reclamo, então quando ele acerta, né, faz uma questão interessante, tal, né, que conta uma história, tal, não sei o quê, também nós temos que elogiar, né? Temos que elogiar, gostei muito dessa questão, apreciei muito essa questão. Então, valeu, então, meus queridos, valeu, já deu like? Dá o like, aciona o sininho, se inscreva no canal, me diga qual é o sentido da vida e vamos partir para o próximo vídeo aí. Valeu, lindos, valeu, beijo, valeu!